bem-vindos ao episódio 3 de 10 da série Hack News. Hoje a gente vai falar sobre futebol. Existem muitas origens e inspirações que são cogitadas para o futebol, né? Desde a China antiga, em 2197 a.C., né? Onde existia uma prática militar chamada Tsu-Chu, onde os generais, né, eles pegavam a cabeça dos generais derrotados, né, e usavam como bola entre bandeiras, né, então tinha uma conotação muito bélica, né, muito violenta até, né, enfim, isso se considera, né, os chineses consideram que isso teria sido um precursor aí do futebol. Depois a gente tem no Japão, né, o Kemari, né? O Kemari era uma prática religiosa, na verdade, uma adoração ao sol. O sol era representado por uma bola e o objetivo era chutar essa bola bem alto, né? Uma bola feita de algum composto de bambu. Eles chutavam essa bola bem alto como uma questão até ritualística e tal, uma coisa de religiosa mesmo. A gente tinha o harpasto na Roma Antiga. A gente tinha nas sociedades, nas civilizações maias, a gente tinha sacrifícios que eram feitos através desses jogos, desses esportes com bola, né? A gente tinha na Grécia o esquílio, né? Que era também uma prática com os pés, e a gente tinha também na Idade Média o soule na França, né? Que também era uma prática talvez precursora aí do futebol. Mais para frente a gente vê o calcio fiorentino, né, que é muito famoso aí, né, também os italianos acreditam que foram eles que inventaram o futebol. E mais para frente a gente tem a versão, né, da história que é mais aceita ou mais conhecida aí, que é a questão dos ingleses terem inventado, né, eles tinham a prática no início era muito violenta, né, chegando até a ser proibida, né, e até a sua regulamentação na Universidade de Cambridge, né, onde as regras do futebol mais parecidas com as que temos hoje foram escritas, né. E aí, pensando bem mais lá na frente, em 1900 o futebol foi introduzido nos Jogos Olímpicos como um esporte de demonstração, voltou em 1904 também como um esporte de demonstração. Em 1904 foi criada a FIFA e em 1908 ele voltou de definitivo aí como esporte olímpico e é até hoje um esporte olímpico. Agora eu vou falar com alguns dos especialistas que a gente tem aqui na casa para entender um pouco mais sobre os pisos, as infraestruturas e as construções que estão envolvidas em um campo de futebol. Vamos comigo. Bom, eu estou aqui com o Carlão, nosso gerente de venda, palmeirense, um conhecedor aí dos campos de grama sintética, né? E que além disso tem um filho que é um craque aí do futebol de campo, né? A gente sabe que a FIFA está há mais de 50 anos tentando padronizar, né, as dimensões do campo oficial, né? Enfim, tem vários campeonatos diferentes, várias agremiações diferentes que utilizam medidas e ela hoje conseguiu chegar numa medida mais unificada, né? Carlão, hoje para o futebol de campo, qual que é a medida tida aí como oficial? Oi, Vitor, obrigado aí pela oportunidade de participar desse vídeo. Não esquecendo que, além de palmeirense, primeiro campeão mundial, né? Isso é fundamental a gente deixar na lembrança das pessoas. Mas, conforme você me perguntou, a FIFA hoje recomenda para competições internacionais um campo com medida de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura. Também são medidas oficiais da Confederação Brasileira de Futebol, que são utilizadas nos campeonatos da Série A e B do Brasileirão. Legal. E no Futebol Society, qual que é a medida oficial? O Futebol Society já é um pouquinho menor, né? A Confederação Brasileira de Futebol 7 recomenda a largura entre 25 e 35 metros e o comprimento é de 45 a 55 metros
para competições oficiais da Confederação Brasileira de Futebol Society, F7. E Carlão, você, assim, durante muitos anos foi técnico, né, de futebol de salão, assim, o futebol de salão, quais são as medidas? O futsal mudou bastante, né, nesses anos todos, mas em relação às medidas da quadra, né, mas hoje para competições oficiais, tanto internacionais como aqui no Brasil, a quadra tem que ter uma área mínima de jogo de 20 metros de largura por 40 de comprimento, e não se esquecendo que temos que considerar um escape por lei de 1 a 2 metros, tanto na largura quanto no comprimento do piso. Tem que ter esse escape para a segurança dos atletas. Legal, obrigado, Carlão. Agora a gente vai conversar com o Otávio sobre algumas das tecnologias para os campos, tanto de grama natural quanto de grama sintética. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com o Otávio, que é nosso arquiteto esportivo residente, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as tecnologias para campos de grama. Otávio, quais são algumas das considerações que a gente tem que ter antes de começar, né, quando está projetando, antes de executar um campo de grama? Então, Victor, a gente vai começar pela escolha do terreno, tá? Isso aí é muito importante. Na escolha do terreno, você verificar a orientação norte e sul do seu campo, longitudinal, a área maior do seu campo, você deixar no eixo norte e sul, para que não ofusque aí a visão dos jogadores. Então, é importantíssimo na escolha do seu terreno. Importante. E antes de eu colocar o campo lá, né, o que eu tenho que fazer com esse terreno para eu poder dar condição aí de... Então, depois dessa escolha do terreno, você vai entrar com equipamentos para você fazer uma limpeza superficial, tirando tudo, camada vegetal, ervas daninhas que podem crescer depois novamente. Então você vai fazer essa limpeza superficial. Tá. E a base para o campo? Então a base, no campo aí de grama natural, no caso, é importante também você tirar um pouco dessa camada, abaixo da camada vegetal, substituindo o solo, para que ervas daninhas que tenham ficado no solo não aflorem depois, entendeu? Tá, mas aí como é que você faz a drenagem, enfim? Então, antes da drenagem, o que vai fazer? Depois que eu aplicar essa nova camada de terra, eu vou estar fazendo a compactação do terreno, tá? Aí depois dessa compactação eu entro aí com a drenagem. No caso pode ser uma drenagem muito utilizada nos campos hoje, que é espinha de peixe, tá? Como se fosse uma espinha de peixe mesmo, eu tenho o eixo principal, tá? E tem os secundários, eixos né? secundários que jogam essa água para as laterais, tá? Essa camada também nivelada, ela vai ter um caimento aí de 1% também jogando para as laterais do campo, tá? E muitos campos são utilizados também canaletas laterais, além dessa drenagem. Legal. E às vezes você tem a pista também em volta que precisa estar em contexto com tudo isso. Isso. Mas você falou do campo de grama natural. E no campo de grama sintética, como é que é essa base? Tem alguma diferença? Então, no caso da drenagem da espinha de peixe, podemos usar em ambos os casos, tanto na natural como na sintética. Porém, na base, tem uma diferença na base. Na base de grama sintética, após a aplicação da pedra, do pedrisco, nós precisamos aplicar ali uma camada de emulsão asfáltica, selante, que serve como selante mesmo, para que as pedras não fiquem soltas na hora da aplicação da grama sintética. Para dar estabilidade, né? Estabilidade, exatamente. Tá, e depois disso, né, assim, tem outras características aí que você tem que considerar quando você está dimensionando essa drenagem, por exemplo? Isso, o índice pluviométrico da região, cada região tem o seu índice diferente. Isso é muito importante também, deve ser calculado na hora de você fazer a tubulação da drenagem, entendeu? Entendi. Bom, no caso da grama natural, você tem que pensar na irrigação também, né? Isso, grama natural, no caso, seria a irrigação, tá? Através de aspersores, a gente também dimensiona essa irrigação. Aí já entrando no sintético, não seria mais irrigação, seria o resfriamento dela, tá? Por que é usado resfriamento? No calor, essa grama esquenta, chega a altas temperaturas que ficam
chegam a ser insuportáveis aí o atleta. Então seria muito Dá conforto, importante né? esse conforto para o atleta. E na grama natural aí já é para nutrir a grama, né? Exatamente. Junto com o topsoil e tal, isso promove o crescimento da grama, né? Exatamente. E Otávio, assim, tem outras coisas, outras infraestruturas esportivas que a gente tem que considerar também, ou que podem ser consideradas aí quando você está construindo um campo? Sim, Vitor, no campo, as traves, como é uma área externa, vai ficar exposto, então são traves especiais, tratamentos especiais, pinturas especiais, entendeu? As redes de nylon para reforçado, então são estruturas que ficam expostas, entendeu? E assim, para eu poder, por exemplo, eu chutei a bola, né? Tem algum... Ah, sim, claro. Você precisa fazer aí o fechamento do campo, o campo ficar confinado. Você evitar de aquela bola longe que o cara joga lá no outro lado. Grosso, né? O grosso, né? Que erra o gol. Precisa assim, com certeza você precisa dimensionar também uma altura de um alambrado, de repente o seu fundo é mais alto, por causa dos chutes a gol são mais frequentes, tendo que as laterais. E em cima também? Em cima, a rede, dependendo do tamanho do campo também, é muito importante você estar colocando uma rede também. Tá, e assim, se eu quiser, assim, uma das grandes preocupações de quem tem um empreendimento para futebol é ter o máximo tempo possível de jogo, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer, né, no sentido de estender o tempo de prática? Sim, nesse sentido a gente entra com a iluminação do campo, né, que um campo que a gente pode jogar, estender à noite, já na iluminação também o que é importante, se é um jogo que vai ser televisionado, entendeu? Tem qualidade. Tem qualidade. Aí sistema de iluminação você vai entrar numa série de cálculos também, que você tem iluminação só para competição, tem iluminação para treino, tem iluminação para ser televisionado, então depende do que o cliente necessita, entendeu? A necessidade do cliente seria. Então, eu queria te agradecer aí por essa parte mais técnica e agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da grama sintética mesmo, né? Vamos comigo. O grande argumento da grama sintética frente à natural é a questão da redução dos custos de manutenção, né? Então, com poda periódica, com tratamento e com os próprios reparos, né? Quando o campo sofre com as intempéries ou sofre com uso intenso. Então, por isso, o grande desafio, né, desses campos sintéticos é trazer a mesma sensação, as mesmas características de jogo, a performance desses gramados naturais, né, conforto e tal, desses gramados naturais, e por isso a gente vê até hoje em dia o surgimento de alguns tipos de gramados híbridos, né, então que tem a grama natural crescendo, né, e levantando os pelos dentro da grama sintética. A grama sintética é composta por uma manta de base que costumava ser simplesmente revestida de látex, e hoje em dia é dupla ou triplamente revestida em poliuretano. Essa manta ela serve para fixar essas fibras sintéticas, né, que costumavam ser feitas de polipropileno e hoje em dia são feitas em polietileno de baixa abrasividade. Elas têm diferentes alturas, pode ser de 40 a 65 milímetros, podem ter uma ou duas cores, e diferentes densidades, que é medida em Detex, que é uma unidade de medida da indústria têxtil. Elas também podem ter diferentes gramaturas, então a quantidade de pontos por metro quadrado que esses fios têm. Os tufos de grama sintética são divididos em duas categorias: monofilamento, que tem esse nome porque os fios são tecidos fio a fio, e fibrilado, que tem esse nome por causa dessa trama que tem a função de tentar manter os fios mais de pé. Os defensores da tecnologia monofilamento dizem que ela é melhor para campos maiores, que dão mais velocidade para a bola. E os defensores da tecnologia fibrilada dizem que ela é melhor para campos menores, porque tem mais resistência ao arrancamento no uso intenso. Tecnologias para absorção de impacto nos gramados sintéticos evoluíram muito. Então, no começo você tinha mantas de borracha, SBR, e também mantas geotêxteis, né, que eram utilizadas para garantir a estabilidade e também
o amortecimento, né? E com o tempo, até por uma questão de economicidade, começou a se colocar o granulado de borracha em cima, né? Entre os fios da grama. Isso não só reduzia o custo, mas tinha também a função de deixar os fios mais levantados, né? Que é importante para garantir condições parecidas com o do gramado natural. A gente tinha coisas como fibras de borracha, né? Fibras de borracha SBR, granulado de borracha SBR preto e granulados de borracha verde, né? Que tem uma função não só estética, mas também térmica. Falando em térmico, a gente tem também as tecnologias mais modernas, como o TPE, né? E aí a gente tem o TPE preto, né? É um elastômero termoplástico, né? E o TPE verde também pela mesma razão, com diferentes formatos também dos grânulos desses enchimentos, com a função de garantir maior compactação deles dentro do gramado. Por último, você tem as fibras naturais, né, que tem uma fibra cortiça, né, ou a fibra de coco, que tem um apelo sustentável, né, um apelo ecológico, mas que tem a questão da sua perecibilidade. E a gente vê também um movimento de até algum tipo de volta desses shock pads embaixo, né, dessas mantas, por uma questão de custo, né? Então, à medida que eu coloco também a manta embaixo, você consegue reduzir a altura do gramado e também a quantidade de borracha, né? Então você pode imaginar quantas toneladas de borracha reciclada vão em cima do gramado quando você faz um campo nas dimensões oficiais. Depois de estendido todo o gramado sintético, a gente usa a grama branca com a mesma especificação técnica para fazer a demarcação esportiva. E para o futebol de salão, a gente tem os pisos acrílico-vinílicos com manta de borracha, os pisos de poliuretano com manta de borracha, os pisos vinílicos em manta e os pisos flutuantes de madeira para a prática das competições oficiais do FIFA Futsal. E com isso a gente se despede dos esportes com bola e da Olimpíada de Tóquio 2021. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio 4, onde a gente vai falar de luta.